Então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro da Academia DC, com esse tema Inteligência, Vontade e Paixões, Autogoverno Interior para Líderes em Ambientes de Alta Pressão. Muitos de vocês já conhecem esse nosso programa, chamado Academia DC, né, esses encontros que nós fazemos ao longo do ano, e esse em especial nós abrimos tanto para vocês que são nossos colaboradores, como também para clientes nossos que queiram participar. Para quem não me conhece, sou Fabiano Rolim, sou diretor aqui da DC, diretor técnico, atualmente responsável pela área de serviços, que envolve educação corporativa, QA, consultoria. E a origem dessa palestra, ela começou numa provocação, que posso chamar de provocação, né, que a Márcia, que está aqui, a Márcia Oliveira, fez para mim. Ela falou assim: olha, o pessoal estava querendo ouvir alguma coisa sobre comunicação não violenta, tal, e a gente acha que você pode falar sobre isso. Eu, na verdade, eu nunca estudei exatamente esse tema, comunicação não violenta. Aí, mas quando ela me falou isso, eu lembrei de um outro tema que eu venho estudando já há vários anos, né, que tem a ver com filosofia clássica, e que eu entendo como uma espécie de fundamento até para você chegar numa comunicação não violenta, que é essa questão das paixões humanas e do governo da inteligência e da vontade. Essas palavras, elas são muito usadas e abusadas por nós no dia a dia. Então, vai fazer parte aqui dessa nossa conversa, a gente entender o que a gente quer dizer com essas palavras e como que isso pode nos ajudar no nosso trabalho do dia a dia. Então, o foco vai ser empresarial, vai ser de projetos. Os exemplos vão ser de gestão de projetos, mas apoiados num conhecimento, pessoal, que tem 2.400 anos, para você ter uma ideia. Né? A primeira pessoa que pensou nisso, Aristóteles, 2.400 anos já, 400 anos antes de Cristo, tá? Que, por observação, chegou nessas conclusões que a gente vai mostrar aqui, e até hoje isso não foi superado, nem desmentido, foi esquecido. Né? Não se fala, da época da Renascença para cá, esqueceu-se um pouco esse trabalho, sabe? Ele foi recuperado agora no início do século XX, já há 100 anos, mas no mainstream não se fala muito nesse trabalho de Aristóteles e a forma como ele foi sintetizado há 800 anos por Santo Tomás de Aquino. Essas são as nossas fontes. Né? E qual é a ideia? Quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente está lá preocupado em gerenciar escopo, prazo, custo. Aparece partes interessadas, que são outras pessoas, mas às vezes a gente deixa um pouco de lado esse gerenciamento interior, esse governo interior. E na filosofia de Aristóteles, sintetizada por Santo Tomás, existem alguns elementos ali que podem nos ajudar muito, e não só para projetos, você pode aplicar isso para a vida inteira. Embora aqui nós estaremos aplicando, como eu falei, mais no ambiente corporativo, no ambiente de projeto. Bom, para a gente entrar nesse estudo, a gente precisa fazer algumas considerações aqui e esclarecer o uso de algumas palavras, de alguns termos importantes para nós, certo? Eu vou compartilhar aqui apenas uma espécie de quadro branco, né, que vai ser o nosso quadro aqui, é um Excel que vai servir como lousa, né, ou quadro. Só para registrar algumas palavras-chave, alguns termos que vocês podem ir registrando aí também, né, e vai ficar registrado também no vídeo. Tudo começa o seguinte, para a gente chegar nesse ponto, nesse entendimento do que são, o que significa paixões e o que isso tem a ver com gerenciamento de projetos, vamos voltar e lá no começo a gente pode considerar assim, nós precisamos entender o que Aristóteles, por exemplo, entendeu como o princípio de vida, o princípio vital de tudo que é vivo. Tá? Por observação, né? Quer dizer, a gente consegue reconhecer alguma coisa morta, né? Um lápis aqui, e uma planta. Tem uma diferença aqui entre essas duas coisas, né? A gente consegue saber o que é vivo e o que não é vivo. Né? Então, de saída, né, ele reconhece que existe um princípio de vida, um princípio vital em tudo que é ser vivo. Aristóteles era grego, né? Em grego, esse princípio vital é chamado psique. Em latim, é anima, veja só, que vai dar em português alma. É a mesma coisa. Né? Então, nesse sentido estrito, alma aqui não tem nem assim, conotação religiosa, não. Significa apenas o princípio, aquilo que existe nas coisas que nós chamamos seres vivos. Então,
Eu vou usar o termo alma nesse sentido, de psique, de onde vem, inclusive, psicologia, que é o estudo, logia, o estudo da alma, do psique. Né? Mas ele reconheceu alguns níveis de princípios vitais de psiques. Né? Quando eu olhava para os vegetais, eu falava, olha, os vegetais têm um princípio de vida, eles têm uma alma. Ele chamava de alma vegetativa. O que é alma vegetativa? É aquele princípio de vida mais básico. Qualquer ser vivo, ele tem princípios de nutrição, né? Tem que se alimentar, ele cresce, se reproduz, né? Ele morre. Esse é o princípio vegetativo que nós encontramos nas plantas, por exemplo. Nesse nível, ainda não tem, naturalmente, escolha, sentimentos. A gente pode, de maneira metafórica, falar que as plantas têm sentimentos, mas é diferente. Você olha para uma planta e para um cachorro. O cachorro já tem a alma, que a gente chama de alma sensitiva. Aqui são os animais. É um outro nível de vida. Né? Não é apenas aquele nível vegetativo, do mais básico. Aqui já aparecem os sentidos. Né? Então, qualquer animal, racional ou irracional, né? Tem visão, audição, né? Já tem o tato, olfato, né? Já tem sentimento, já tem emoções, já pode sentir raiva. Você não consegue reconhecer essa raiva numa planta, mas num animal você consegue. Não é que o animal não tenha alma vegetativa, ele continua tendo os princípios vitais básicos de sobrevivência, né? De crescimento, de reprodução, mas tem algo a mais. Então, todos os animais têm esses dois níveis, alma vegetativa e alma sensitiva. Mas quando a gente olha para o ser humano, aí a gente vê mais um nível de princípio vital. E o Aristóteles chama de alma racional. A alma racional é o quê? É aquele nível de vida onde você, além de ter o princípio vegetativo, o princípio sensitivo, que são as emoções, existem dois elementos importantíssimos aqui que os outros níveis não têm: inteligência e vontade. São duas palavras que, como eu falei no começo, elas são muito usadas e às vezes perdem esse sentido original. Né? O que é ter inteligência? Ou seja, inteligência aqui, né, é a capacidade de conhecer a verdade. Quando a gente fala de inteligência, né, capacidade de conhecer a verdade. Se a gente for explorar a origem, né, interlegere, do latim, a gente vê em alguns autores intus legere, que é mais interessante, talvez não seja tão preciso, que é o quê? É ler dentro, intus. Capacidade de ler dentro das coisas, de conhecer o que é verdade, o que é verdadeiro e o que é falso. Essa noção de verdadeiro e falso, né, de conhecimento de coisas universais, os animais não têm. Né? Por exemplo, o meu cachorro não tem ideia do que seja verdade e mentira. Esses conceitos não captura. Ele não tem inteligência. Todos nós temos. Inteligência aqui não é esperteza, a pessoa é muito inteligente ou pouco inteligente. Não, inteligente é essa capacidade de todo ser humano, né, de conhecer as coisas e distinguir. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Nós temos isso. Né? E a vontade? A vontade é aquele movimento nosso, é a nossa capacidade de escolher. Isso aqui também é importante. Capacidade de escolher livremente o bem conhecido pela inteligência. Olha que interessante. Como funciona a alma racional, né? A nossa racionalidade de seres humanos? A inteligência, ela conhece o que é bom e o que não é. Então, digamos, eu sei que, vou dar um exemplo prático aqui, né? É bom evitar a vida sedentária, né? Fazer exercícios. Então, isso é uma coisa que a inteligência que tem que dizer, né? Você pondera, vê os históricos, os animais irracionais não fazem isso, né? Isso aqui tem os pontos positivos, os pontos negativos, né? Fazer um diagnóstico de cenários, a inteligência trabalhando.
avaliação dos riscos aqui, isso se aplica a projeto também, né? Julgamento prudencial, vale a pena me exercitar e não ficar só sentado aqui, né? Vale a pena não comer alguns tipos de comida, isso é inteligência. Então o bem está aqui. Aí o que a vontade faz? Ela escolhe, então eu vou fazer, é o movimento. Então a vontade busca o bem que a inteligência sinalizou, olha, aquele é o bem, vai para lá, não vai para aquele mal ali não. Essa é a alma racional. Tá? Não quer dizer que nós, seres humanos, só temos alma racional. Não, nós temos as três coisas. São três níveis de uma coisa, é uma unidade, né? É o nosso princípio vital, aquilo que nos dá vida, ele tem aspectos vegetativos, nós precisamos nos alimentar, nós crescemos, reproduzimos. Tem aspectos sensitivos, e aí nós compartilhamos com os demais animais, né? As emoções, né? Os sentidos, os cinco sentidos, a visão, o olfato, tudo mais. Mas temos um nível adicional, que é essa capacidade de conhecer as coisas, o mundo que está ao nosso redor, e conhecendo aquilo que é bom, escolher livremente e buscar aquele bem conhecido. Essa é a estrutura que nós encontramos ali em Aristóteles. Né? Beleza? Bom, maravilha, né? Isso poderia funcionar bem, não é? Imagina se nós realmente sempre conseguíssemos conhecer a verdade claramente, livremente, né? E conhecendo a verdade e o bem, né? Aqui é conhecer a verdade e o bem, pudéssemos escolher sempre o bem, né? Por que não é tão simples assim? Porque nós não somos só almas racionais. O nosso princípio vital não é só inteligência e vontade. Nós também temos a alma sensitiva. E na alma sensitiva, aí é que está, existem algumas características que precisam conviver com a inteligência e com a vontade. Sim. Aí nós entramos propriamente, vou começar a entrar agora no coração aqui dessa nossa palestra. Né? O que faz com que os animais, pensa agora nos animais, os cachorros, os cavalos, e nós também estamos ali, né? Mas eles não têm alma racional. O que move a vida sensitiva, o motor da vida sensitiva, que nós também temos, que faz com que os animais fiquem vivos, né? É o que se chama, na filosofia clássica, de apetite. Mais uma palavra usada assim, e que perdeu um pouco o significado. Hoje, quando a gente fala apetite, você lembra logo de comida, né? Uma comida apetitosa. Aqui, para nós, apetite não vai significar só isso, não. Para nós, nesse estudo, apetite vai ser uma inclinação para o bem e sua correlata fuga de um mal, né? Quer dizer, se eu me inclino para o bem, eu fujo do mal, né? Uma inclinação. Né? É diferente da vontade, atenção, hein? A vontade racional. A inteligência viu o bem, a vontade escolheu livremente. Não, aqui não. O que se chama de apetite é uma inclinação que não é racional. Isso faz parte da alma sensitiva. Tá? É motor da vida sensitiva. Os animais irracionais também têm apetites. Também se inclinam para coisas que eles consideram, né, percebem como bem e também fogem do que consideram como mal. E nós também temos isso. Isso é que nos dá condição de viver nesse mundo. Tá? Você fugir de um perigo naturalmente, sem precisar nem pensar nisso, é apetite. É claro que o apetite para a comida está dentro disso aí. Tá? Veja como a coisa realmente é sensitiva, né? Não é racional. O apetite, você se aproxima a hora do almoço, aí você sente aquele aroma, né, pelos sentidos, né, de um bife assim e tal. Você se sente o quê? Atraído, há uma inclinação. Tudo bem, isso é apetite também, mas não é só para comida. É para qualquer coisa boa, tá? Para a qual nós nos inclinemos. Certo? Então, essa tendência interna. Então, o que o apetite faz? Você viu alguma coisa boa, você se inclina para aquilo. Viu alguma coisa má, você foge daquilo. Essa é a tendência. E aí, os nossos amigos filósofos ainda fizeram mais uma distinção, né?
Olha, existem 2 tipos de apetite nesse sentido. Por que que existem 2 tipos? Lembra, o apetite está sempre relacionado a buscar o bem e a fugir do mal. Isso que a gente está falando aqui, tá? Então vejamos. Existe um tipo de apetite que considera o bem e o mal sem levar em conta se é fácil ou difícil conseguir aquele bem ou fugir daquele mal. Então eles vão chamar esse primeiro tipo de apetite, parece uma palavra que a gente não costuma utilizar muito, concupiscível. Concupiscível também vem do latim. Concupiscere é um verbo que significa justamente desejo, né? Seria desejar intensamente alguma coisa, concupiscere. Ansiar por alguma coisa. Então, o que é o apetite concupiscível? É aquele motor, aquela inclinação que todos nós temos, tá? Quando aparece um bem, você, sem considerar se ele é bom ou ruim, você o deseja. Aquilo te move para aquilo ali. Tá? E quando aparece um mal, você tem repulsão por aquilo. Você não quer olhar para aquilo, você quer sair, fugir daquilo ali. Né? Então, isso que te move para o bem e te afasta do mal, sem considerar se aquilo é difícil ou fácil fazer aquilo, é o que é chamado apetite concupiscível. Mas veja, alguns bens são difíceis de conseguir, são árduos. E alguns males também são difíceis de evitar, certo? Às vezes você não consegue. Mas nós, animais, né, e compartilhamos isso com os demais animais, nós precisamos ter alguma força, algum motor que faça com que nós sobrevivamos diante de bens ou males difíceis. Então existe também um outro motor, que é o apetite irascível. Então são esses 2 tipos de apetite. Irascível vem de ira mesmo, né? No sentido de ter que enfrentar, né? De luta. Não ira só no sentido de ficar com raiva, não. Mas no sentido de você encarar alguma coisa, lutar por alguma coisa. A comida pode estar difícil lá para o cachorro, ele vai ter que pular uma cerca. Tá? O apetite concupiscível dele, olha do outro lado da cerca, né? Vamos dizer que ele consiga ver e sentir o cheiro, aquilo, ele é atraído por aquilo. Mas não basta, né? Ele sentir, ai, puxa vida, estou desejando intensamente aquela comida. Não, ele precisa pular aquela cerca. Para pular a cerca, o que o leva a fazer isso é o apetite irascível. Ele vai superar o obstáculo para alcançar aquele bem. Essa é a noção, então, de apetite irascível, né? Diferente do apetite simplesmente concupiscível. Quer dizer, o irascível entra em ação quando surge a ideia de dificuldade, a ideia de luta, a ideia de ameaça, certo? Se a gente fosse fazer um resuminho aqui para tentar simplificar, o apetite concupiscível perguntaria assim: isso é agradável? Sim ou não? Se é agradável, eu quero, se não é, eu prefiro fugir. O irascível perguntaria assim: isso é possível? Vale a pena lutar por isso? É possível fugir disso? Então, veja, nós estamos aqui analisando o que move a alma sensitiva, certo? E todos os animais têm isso. Nós também. E sem perder o foco de uma coisa. Nós vimos que seria tão bom se a nossa inteligência pudesse conhecer tudo que é verdade, o que é mentira, tudo que é bem e o que é mal, e se a nossa vontade pudesse escolher livremente aquilo que é bom. E nós falamos que, poxa, mas a nossa constituição, da nossa vida, não é só inteligência e vontade. Nós também somos animais sensitivos. Também temos apetites. Também temos inclinações. Sim. E aí o que acontece? Essas inclinações, elas não são escolhas nossas. Nós não decidimos. Vou me sentir atraído por aquela comida ou não. Vou tentar fugir daquele incêndio ou não. Não é uma coisa que você pense e decida. É uma coisa que é imposta a nós. É uma coisa que nós sofremos. Ora, sofrimento
tem uma palavra em latim, passio, significa sofrer, sofrimento. É de passio que vem paixão. Uma coisa é a ação, latim actio. Ação é uma coisa que você faz. É a sua iniciativa. Eu decidi, fui fazer. A paixão é uma coisa que você sofre, que foi feita com você. É por isso que, né, na Semana Santa nós temos a Sexta-feira da Paixão. É a paixão de Cristo, aquilo que Cristo sofreu. É nesse sentido que é paixão. Né? Ora, como esse motor concupiscível, que é o apetite concupiscível, e o irascível, não são escolhas, como a gente viu, são coisas que não dependem, você está sujeito àquilo, você sofre aquilo, tá? Aparece então a noção de paixões. Tá? Ora, o que é então uma paixão? Nesse sentido, então, mais amplo, mais original para nós. A paixão, então, é um movimento do apetite sensitivo, seja ele concupiscível ou irascível, como nós vimos. Um movimento que é provocado, nós sofremos ele, provocado pela apreensão de um bem ou de um mal. Podemos definir assim, para os nossos propósitos aqui. Diante de um bem ou de um mal, há um movimento dos apetites dentro de nós. Não é escolhido, nós sofremos. Como nós sofremos, nós chamamos esses movimentos interiores de paixões. Coisas que nós sofremos naturalmente diante de um bem ou de um mal. É aqui que a gente precisava chegar, né? Precisamos chegar nesse ponto para saber o que a gente está chamando de paixão e saber que isso não é parte da nossa alma racional, não tem a ver com inteligência e vontade. É algo que nós compartilhamos com os nossos amigos, gatos, cachorros, etc., que também tem tudo isso. Que paixões são essas? Olha só o que a genialidade do Aristóteles há 2.400 anos. Como eu falei, isso nunca foi desmentido, pode ter sido esquecido. Tá? Mas vejamos aqui. Preparei um quadro, e aí nós precisamos dessa introdução para chegar nesse ponto aqui, né, o coração aqui do que a gente precisa conhecer nessa nossa palestra. São 11 paixões, 11 movimentos causados pelo apetite concupiscível, que nós já vimos o que é, e também pelo apetite irascível. Então, esses dois apetites, que fazem parte da nossa alma sensitiva, eles vão gerar em nós 11 paixões. Como é que isso vai acontecer? Bom, vamos começar com o apetite concupiscível. Essa coluna a gente vai escrever assim: diante de um bem, tá? E diante de um mal. Sempre isso, né? Olhando esses dois aspectos. Só que vamos lembrar que o apetite concupiscível, ele não está preocupado, assim, não entra na conta aí do apetite concupiscível se aquele bem ou mal é difícil ou não. É o bem ou mal em si mesmo. Nós vamos chamar esse bem ou mal de bem ou mal simples. Tá? Porque aqui embaixo vai aparecer o bem ou mal de novo, mas vai ser o difícil, o árduo, árduo. Tá? Então vamos lá. Diante de um bem simples, apreendido, o que significa apreendido aqui para nós? Quero dizer o seguinte: apreendido, percebido, conhecido, representado pela mente, pela imaginação, por exemplo, pela sua mente, pela sua memória. Você lembra de alguma coisa boa, ou você imagina alguma coisa boa ou alguma coisa mal, e os animais irracionais também têm memória e imaginação, né? Também sonham e tudo mais. Então, diante de um bem apreendido, quer dizer, percebido pela imaginação, o apetite concupiscível gera amor. Essa é a palavra. Então, amor é uma paixão, uma de 11, certo? Só cuidado aqui,
essa paixão, como eu falei, é algo natural, tá? Esse é que a gente usa a mesma palavra para coisas diferentes. O que eu quero dizer? Quando a gente fala de amor como uma paixão do apetite concupiscível, nós estamos falando de uma inclinação natural para um bem, sem querer saber se é difícil ou fácil. O bem simplesmente, certo? Mas existe um outro nível de amor, tá? Então, esse amor que a gente está falando ali é o amor sensitivo. É o amor que você fala assim, estou apaixonado. Olha, a gente não fala assim, estou apaixonado por aquela pessoa. Olha aí, a gente usando desde sempre nas nossas vidas o termo paixão, exatamente nesse sentido. Quando você se sente atraído por alguém, você considera um bem. Está apaixonado, não importa se é difícil ou não. Não, simplesmente aquela pessoa me atrai, eu estou apaixonado por ela. A gente chama isso de amor. Isso, cuidado, que isso é diferente. Existe um amor racional, tá? Racional é inteligência e vontade, lembra? Olha que interessante. Alguns de nós certamente já devem ter passado por isso. Você é uma pessoa doente de quem você precisa cuidar. Um pai, um avô, uma avó. Né? Uma pessoa de cama que, sabe, mas uma pessoa que nem fala, não consegue se mexer. Você tem que cuidar dessa pessoa todo dia. Existe alguma atração de amor sensitivo para isso? Não. O que existe ali? A inteligência te diz, o bem é cuidar daquela pessoa, tá? Que cuidou de mim, um pai ou uma mãe cuidou de mim a vida inteira, eu preciso cuidar dela. E a vontade diz, vá lá cuidar. E isso é amor, só que isso é amor racional. Não existe nenhuma inclinação natural. Ah, é tão agradável ter que limpar aquela pessoa todo dia, né? E dar remédio e ocupar meu tempo com ela. Não. Mas aí é um amor de um nível mais elevado, né? É o amor caridade, né? É o amor que os animais não têm, mas o ser humano tem. Você pode escolher, apesar de não ter amor sensitivo. E não tem problema nenhum não ter amor sensitivo nesse exemplo. Por quê? O amor sensitivo é paixão. Não depende de você. O amor caridade depende. É escolha racional. É amor. Um nível mais elevado. Só para a gente não confundir, então, esse amor paixão com o amor caridade, né? Com o amor decisão, que é muito mais elevado do que o amor paixão. Mas vamos lá, vamos em frente. Só um parênteses sobre o amor para não ter confusão. Então, se eu apreendo um bem simples, eu sou atraído por ele. Ora, e se for um mal? Se for um mal simples, eu tenho ódio. Ódio aqui não é raiva, não. Ódio é no sentido de repugnância, tá? De querer se afastar. Veja, mas aqui é diante daquele bem ou mal representado pela mente. Esse bem ou esse mal, eles podem estar ainda ausentes. Eu posso imaginar uma coisa boa, um belo prato de comida, tenho amor por aquilo, mas eu não tenho ainda. Ah, então nasce uma outra paixão, o desejo. O desejo, então, é aquela paixão que nos move para um bem que está ausente, sem considerar se ele é difícil ou fácil. E se for um mal, ausente ainda? O mal está ausente, ainda não chegou aqui o mal, não está presente. Então deixa eu fugir. A paixão é a fuga, naturalmente. Então nós compartilhamos essas, por enquanto, 4 paixões, e todas as 11, né, com os nossos amigos animais irracionais, que não têm a alma racional. Tá? Bom, aí você pode pensar assim, isso é o ausente, mas e se o bem ou o mal estão presentes? Aí são outras paixões. Eu já adquiri aquilo que eu desejava, né? Já está presente. Ah, então eu sinto alegria, eu sinto deleite. Poderíamos escrever também prazer. São palavras que traduzem essa paixão. É aquilo que você sofre. Veja, sofrer aqui não é sempre algo ruim, não, né? Eu sofro alegria, quer dizer, eu recebo em mim não é uma decisão, vou ficar alegre, não. O que acontece com a alegria? Você sente ou não. E quando você sente alegria? Quando você tem um bem que já está com você, presente. E quando você tem um mal que está presente? É o contrário da alegria. É a tristeza, que é outra paixão. Poderíamos chamar também de dor. Dor não física, necessariamente, tá? A dor interior, aquela tristeza. Né? Olha, já aconteceu, alguém morreu, pronto. Alguém da família morreu. É um mal, já está presente. Você sente tristeza, é uma paixão.
Né? Não tem problema nenhum, né? Quer dizer, o problema não está em sentir essas coisas. Faz parte da nossa constituição sensitiva. E quando nós olhamos para os bens ou males difíceis, árduos, aí vai entrar em ação o apetite irascível. O apetite irascível ele não se aplica aqui ao que é representado pela mente, pela memória. Isso fica só por conta do apetite concupiscível. Porque o apetite irascível é o da luta. Ele não fica. O concupiscível ele pode ser estático, né? Só representa a memória, tem o amor ou repugnância, que é o ódio. O irascível não, ele se apresenta quando um mal, um bem difícil, vamos começar pelo bem, um bem difícil de conseguir, está ausente. Né? Ora, esse bem ausente, ele pode ser possível ou impossível de alcançar. Se existe um bem difícil de conseguir, mas é possível conseguir, aparece a esperança como paixão, tá? Não é a esperança como virtude. Aí é outra coisa. Tem uma diferença, mas não vamos entrar nisso não por causa do nosso tempo. Mas existe a esperança, existe aquela expectativa, puxa, dá para conseguir, né? Então, isso vai me mover na direção daquilo. É diferente se eu considerar que aquele mal, perdão, aquele bem ainda, né? Aquele bem ausente é impossível. Aí é o desespero que aparece. É o desespero. Não, desisto, não dá. E não tem aqui paixão para o apetite irascível para um bem presente, tá? Porque o irascível é luta. E o bem presente não vai lutar, por isso que não tem. Então, esperança e desespero são outras paixões. Para um bem ausente, possível, ou ausente, impossível. E quando o mal está ausente ainda, mas é vencível, dá para vencer. Eu tenho aquele obstáculo, eu vejo assim, dá para superar aquilo, dá para pular aquele muro. Audácia. Audácia é uma paixão. É a que move, que nos move diante de um mal que pode ser vencido. O mal ainda não está aqui, mas eu posso vencer antes dele acontecer. A audácia aparece. E se eu considero invencível? Se eu olho para aquele mal ali e, sabe, não dá para vencer. Eu considero invencível, aparece o medo. Não dá para vencer. O medo venceu a audácia, não dá para vencer aquele mal, então eu sinto medo. Já chegamos a 10 paixões aqui. Aparece então a última, a 11ª, que é quando um mal, que era difícil de vencer, poderia ser vencível ou não, mas era um mal árduo, está presente já. Aí eu preciso me mover e enfrentá-lo com ele já presente. Aqui aparece a ira, cólera. Aqui entra assim aquele aspecto da raiva, da força que eu tenho que enfrentar aquilo. Quando você se sente irado diante de uma injustiça, por exemplo. Revoltado, revoltado, porque aconteceu aquilo, não devia fazer aquilo. É ira, porque já é um mal presente, certo? E é difícil agora, você vai ter que lutar contra ele, por isso que é apetite irascível e leva o nome de ira mesmo. Então veja que mapeamento interessante esse nosso mundo interior. E veja como a gente poderia estar aplicando isso em várias situações de projeto mesmo. Né? Você pensar assim, você se sente atraído por projetos inovadores, né? Ou por trabalhar com alguma equipe, com alguma pessoa, você sente amor. Isso está imaginando, pô, aquele projeto bom para trabalhar, né? Você sente amor por aquele projeto. Né? Mas naquela empresa tem uma burocracia terrível, que cultura terrível, tudo burocrático, tem que passar por 5 níveis de aprovação. Você imagina isso, tá? Você aprende isso com a sua memória, você lembra, né, que é ruim trabalhar naquela empresa e aparece o ódio, a repugnância, como paixão. Aparece naturalmente, não é você que quer sentir. Bom, dá para concluir esse projeto com sucesso. Puxa vida, obter reconhecimento da diretoria, atingir uma meta estratégica. Poxa, eu desejo isso. Então aparece junto com o amor o desejo de que aquele projeto
tem um bom desempenho. E quando eu consigo, alcancei o prazo, poxa, conseguimos, entregamos o projeto, alegria. Está tudo presente, pessoal, na nossa vida. Eu estou dando uns exemplos de projeto, mas no cotidiano a gente faz parte da nossa constituição. E assim como você sente repugnância, ou vamos chamar de ódio, né, nesse sentido técnico, por aquela cultura burocrática da empresa, diante de né, da ideia de uma reunião difícil, conflituosa com o cliente. Ai, se eu pudesse fugir dessa reunião. Aí você tenta adiar, ai, puxa vida. Aí o cliente cancela a reunião. Aí você, ufa, que alívio. Aí vem a alegria, porque o mal se afastou. Veja, fugir, sentir a tendência, a inclinação de fugir de uma reunião difícil com o cliente não é uma deficiência sua. É simplesmente uma das 11 paixões agindo naturalmente com você como age com todo mundo. O problema não é esse. Tristeza, perdeu o prazo, levou uma bronca, foi chamar a atenção, deu errado, já está presente, né? E nós podemos pensar também aqui, olha, esperança, o projeto está cheio de atraso, cheio de problema, tá? Mas olha, tem duas soluções aqui que a gente pode tentar, então é possível vencer aquilo. O que vai te mover para planejar as ações naturalmente? É a esperança. Não, não dá. Faltam só 5 dias, o trabalho precisa de 30. Aí pode aparecer um desespero, porque você considera que aquilo não é vencido, não tem mais jeito. Tá? Audácia aparece quando? Situação de crise. Poxa, mas você olha assim, o projeto está em crise, mas dá para vencer isso. Pô, vou assumir a liderança desse negócio aqui. Audácia. Mas por que você se dispõe facilmente a assumir com audácia a liderança de um comitê de crise? Você só vai conseguir fazer isso de maneira natural, com sentimentos de audácia, se você considera vencível. Se você acha que não dá para vencer aquela crise, isso pode dar muito errado, você vai sentir medo. E mais uma vez, as paixões, elas não são qualificadas moralmente. Não existe paixão boa e paixão ruim, pessoal. Não é mérito nem pecado sentir essas coisas. Tá? Esse é um ponto importante. Eu sou terrível, que eu sinto medo de males invencíveis. Não problema nenhum seu. É a parte da sua constituição. Ira. Quantas vezes você fica irado num projeto, um erro grave que um membro de equipe, você explicou tudo, o cara fez errado, e a apresentação ficou horrível, e você passou vergonha lá na frente da diretoria. Qual é a tendência da ira? Soltar os cachorros em cima desse sujeito que não sabe fazer apresentação. Opa, isso não pode ficar assim. Ou quando você vê uma injustiça sendo cometida, você quer reagir, isso aparece dentro de você. Né? Então, veja, o ponto não é querer ou não ter essas paixões, e a mensagem aqui, e há 2.400 anos, Aristóteles já dizia, né, e Santo Tomás recuperou isso no século XIII, e sintetizou, né, e organizou dessa maneira, algo que Aristóteles não chegou a fazer. O problema não é isso. O problema é você esquecer que todas essas coisas são características da alma sensitiva, que você compartilha com os animais irracionais. E esquecer que nós temos inteligência e vontade. Aí sim. Aí é que aparece a nossa chave aqui. As paixões não é para a gente evitar, é para a gente usar da melhor maneira possível. Então, a gente pode pensar numa hierarquia. Uma hierarquia que vai nos ajudar muito. No topo, a inteligência. Nós somos racionais. A inteligência é que tem capacidade de conhecer o que é bom e o que não é. A vontade é a escolha. É quem decide, vou fazer aquilo ali porque é bem. E a paixão fica onde? A paixão, ela executa. Então aqui, a inteligência e a vontade, e aí isso requer treino. Primeiro requer conhecimento, né? De que isso existe e que isso é uma coisa que funciona, tá? E em seguida, o que eu posso fazer para me organizar internamente, tá? Para usar mais da inteligência. Eu estou sentindo a paixão, mas não deixa ela executar ainda não. Deixa eu olhar e distinguir, discernir o que é o bem objetivo.
e deixa a minha vontade decidir, e na hora de decidir, aí eu posso orientar as minhas paixões. A ira pode ser uma paixão boa, se bem executada. Se a inteligência disse, é importante agir com firmeza, e a vontade desse, então vou agir. A ira vai te ajudar. Sem precisar ser uma ira descontrolada. Sim, então estou controlando as paixões. Veja, a fuga, o medo podem ser paixões boas. Se a inteligência claramente vê, não dá para vencer. Se entrar, vai se dar mal. Aí a vontade fala, fuja. Aí reforça a paixão. Por quê? O problema é a hierarquia invertida. É o caos aqui, ó, que pode acontecer quando a gente coloca aquela sequência de ponta cabeça ali, tá? Onde primeiro vem a paixão, ou as paixões. Sentiu, vou fazer, tá? Então, quando as paixões dominam, depois que você já agiu sob o influxo da paixão, aí não deu certo, né? Aí vem a pobre da inteligência, puxa, e tenta então fazer o quê? Racionalizar, né? Justificar, arrumar desculpa. E onde fica a vontade? Nem participou, né? A vontade livre. A vontade fica enfraquecida. Então, nós chegamos num ponto aqui, nos aproximando já do fim dessa nossa conversa, onde eu vou deixar para vocês Era necessário conhecer essas coisas para propor uma aplicação prática. Você pode usar no dia a dia do trabalho, pode usar em casa, na sua vida. Tá? Eu vou colocar esse quadrinho no chat daqui a pouco, né, para vocês quiserem, para memorizar, não se preocupem. E assim, tenta, a partir de hoje, talvez anotando num papel, alguma coisa assim, diante de situações onde você sente esses movimentos internos, que não parece, e realmente não é você que decide sobre eles. Primeiro, identificar a paixão dominante no momento. E nomeá-la. Pode ser mentalmente ou escrever. Você descobre aí que tem um atraso grande no projeto e você vai ter que falar com a diretoria. Aí você sente alguma coisa. O que é aquilo? Cara, eu tô sentindo medo. Tá bom, então, deixa eu tomar nota disso, de que isso é uma paixão e que não tem problema em si de sentir medo, porque é só uma paixão. Aí, vamos lá. Não acabou, não. Eu pergunto aqui, ó. Aí a gente pode se perguntar. Bom, o que a minha inteligência diz? Não estou falando que é fácil fazer isso, não, pessoal. É exercício, é árduo, precisa de audácia, mas é vencível o mal de estar submetido aqui à hierarquia invertida, tá? Mas é possível. O que a minha inteligência diz diante disso? Nesse caso aí de apresentar para a diretoria aí dar uma notícia ruim. Estou sentindo medo. Tudo bem. Mas vamos lá. O que a minha inteligência está me dizendo? Olha, o problema já existe, cara. E vai piorar se não comunicar. Vai ser pior se descobrirem depois. Então é isso que a inteligência está dizendo. Quer dizer, a inteligência procurou ver o bem objetivamente. Né? Mas primeiro ela teve que reconhecer a paixão e falar assim, segura aí, medo. Deixa eu pensar aqui, né, com você um pouquinho de lado. Aí vem a segunda pergunta, né? Onde vai entrar o que é o bem objetivo, é isso que a gente está falando, né? O que é o bem objetivo aqui? Como eu falei, né? O bem objetivo é ir lá e comunicar claramente, né? Já levando possíveis soluções, se houver. Esse é o bem objetivo, cara. Não importa ter medo. Aí entra a vontade. Decidir segundo a razão, não segundo o impulso, que é a paixão, né? E a gente pode procurar aplicações disso em vários... Um membro da equipe cometeu aquele erro lá que eu falei. Ira é a paixão. Cara, peraí, deixa a ira de lado. O que a inteligência diz? Eu tenho que corrigir o problema e evitar uma recorrência. Então, dar um feedback para a pessoa. Eu não vou sair gritando com a pessoa. Não. Eu vou precisar de uma certa dose de ira, no sentido de falar, né, seriamente com aquela pessoa. Mas é isso, a decisão da razão aqui, quer dizer, o bem objetivo é restaurar o projeto, desenvolver aquela pessoa que errou. Pronto, tô com ira? Tô.
Mas vamos lá, vamos com calma, né? Eu tenho que corrigir o erro com firmeza, mas sem ataque pessoal. Só dois exemplos aqui relacionados à aplicação prática que está aqui. Eu vou capturar essa tela aqui e vou colocar ali no chat. Vou colocar também a tabela das paixões. Para aqui de compartilhar. Muito bem. Então, quando nós chegamos, todos os exemplos que a gente viu ali mostram o quê? Que o problema não são as paixões. Elas fazem parte da nossa Constituição. Né? O problema é a hierarquia. O problema é decidir fazer as coisas sem passar pelo nível mais elevado que nós temos da nossa alma racional, a inteligência e vontade. Quer dizer, sem passar pela inteligência, que tem que reconhecer qual é a paixão e deixar ela quieta ali, para ver realmente qual é o bem objetivo, e para a vontade ter liberdade de decidir. Tá? Então, assim, o autodomínio não é que você vai reprimir as paixões, não é isso. Tá? É integrar aquilo numa hierarquia, né, como a gente colocou ali. Certo? Então, é assim que a gente conclui essa nossa conversa. Eu espero que tenha aplicação prática, cada um vai fazer na medida das suas possibilidades. E, se quiserem se aprofundar, eu vou deixar aqui para vocês uma bibliografiazinha. Esse livro aqui está disponível e a leitura dele não é difícil. As Paixões da Alma. É uma tradução do latim, né? É a tradução de um tratado de São Tomás de Aquino, coloquei no chat, de uma das questões, composta por 10 artigos. Ficou um livrinho pequeno que trabalha com isso aí que a gente falou. Se vocês quiserem uma coisa mais profunda, existe aqui algumas outras opções, aí, o quanto você quer estudar o tema. Tá? Eu vou deixar aqui... esse aqui talvez seja um pouquinho mais difícil de achar, de Etienne Gilson, O Tomismo, Introdução à Filosofia de Santo Tomás. Se você quiser ir às fontes, aí a leitura fica mais pesada. Quem quer estudar mesmo o De Anima de Aristóteles, pode ser uma boa. E o centro mesmo aqui da nossa palestra veio desse livro aqui, que é a Suma Teológica, está aqui, São Tomás de Aquino, e ali está a indicação das partes da Suma, onde esses temas são tratados. Gente, então, muito obrigado. Chegamos aqui no nosso horário. Espero revê-los em outras academias DC com outros temas, certo? Assistam. Obrigado, quem não pôde assistir, assista depois da gravação. Falou? Obrigado por trazer essa referência. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada.